ficar aqui pertinho de vocês. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Estão vivos? Era para o pastor Wander pregar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele me mandou uma mensagem pedindo para que eu compartilhasse com vocês algo que Deus tem me falado ultimamente, e eu prometo ser bem breve. Bom, final do ano está chegando e sempre tem, pelo menos para mim, faço aquela reflexão, né? Do que eu consegui ser, do que eu consegui cumprir, do que eu não consegui fazer, do que eu não consegui ser. E para falar a verdade, que ano a gente teve? Eu acho que se criou uma falsa expectativa, pelo menos da minha parte, confesso, que quando o relógio batesse meia-noite, num piscar de dedos é ótimo, no estralar de dedos, as coisas mudariam, esse vírus chato iria embora, e pelo contrário, parece que as coisas pioraram um pouco. E a pergunta que eu tenho pra gente hoje: qual é a história que a gente vai contar futuramente? Daqui a 5 anos, Gabi, se alguém te perguntar: nossa, você viveu a pandemia, como é que foi pra você? O que você vai contar? A história ela não vai se apagar. Os livros de histórias vão contar o que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo desde o ano passado. As páginas da internet vão contar o que a gente está vivendo. Sobre morte, sobre fome, injustiça, impunidade, sobre, sei lá, governo, inflação, quem tem carro, que diga, né, gasolina altíssima, comida, um roubo. E a gente, qual é a história que a gente vai contar? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um vai ter uma perspectiva do que viveu e do que tem vivido. Talvez o que eu vivi você não viveu nem metade. E talvez o que você viveu hoje eu também não viveu nem metade. Só que existe uma história em comum que a gente pode contar. Aqui no livro de Salmos, capítulo 78, é um capítulo bem longo, mas eu quero destacar alguns versículos. Em algumas versões está escrito Salmo de Asaf, ou poema da família de Asaf, que fala: ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. E aqui é o versículo 4, mas a parte B, que eu quero destacar para a gente. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Há uns meses atrás, mediante a tudo que está acontecendo, eu me peguei muito questionadora, né? Nessas situações a gente se questiona de tudo, né? O porquê, pra que está acontecendo isso? E confesso que eu estava bem mal, assim, tipo, pelo amor de Deus, cara, isso nunca vai acabar, e cada dia que passa, o ser humano, ele fica pior. Parece que nada do que a gente viveu, a gente aprendeu algo bom, a gente conseguiu extrair algo bom. Não, o ser humano, ele é decadência. E eu estava no meu Instagram e eu vi uma cantora cristã, ela é bem famosa, e ela postou esse versículo com uma foto, ela, o marido e os filhos. E aí o versículo que ela destacou é esse daqui, o 4. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. E aí eu falei, como assim, né? Porque se a gente olhar, talvez a gente não consiga enxergar os feitos
que o Senhor tem feito, as maravilhas que Ele continua fazendo. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que, cara, Deus não parou no tempo. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que ordenou Noé a construir a arca. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E talvez a gente se prenda tanto às coisas ruins que têm acontecido. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo e nem ser super positiva, tá? A realidade é essa, a gente tem sofrido, a gente tem vivido de luto em luto, lágrimas, dores, a gente tem conseguido chorar o choro do outro, isso é um ponto positivo. Só que eu te pergunto, qual é a história que você quer contar daqui a uns anos? Talvez as pessoas te perguntem e falem, e aí? Aí você se fala, nossa, foi horrível, eu perdi isso, perdi aquilo. Cara, a história ela vai continuar. E talvez vá até doer por muitos anos. Só que a gente tem esquecido de um detalhe que é perceber a bondade do Senhor. As maravilhas que Ele tem feito. E a gente se pega querendo que Ele faça um milagre gigante, sabe? Pra gente perceber que Ele é Deus. Tipo, nossa, se Deus não fizer esse milagre dessa forma, então talvez... Só que, cara, e os detalhes que te servem? Quantas vezes você achou que não ia passar daquele dia que passou? Quantas vezes muitos aqui de vocês olhou para os pais e os pais falaram, não tem comida até o final da semana. E chegou no final da semana e tinha muito mais do que você imaginou. Talvez o detalhe que a gente perceba é o ar entrando no nosso pulmão. É você ter conseguido caminhar até aqui. Sabe? É você conseguir falar, você conseguir enxergar. São coisas tão que a gente entra no piloto automático. Eu ando, eu falo, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir. Só que esses são os milagres que Deus faz na nossa vida todos os dias. Talvez daqui a alguns anos, o que a gente pode contar do que a gente está vivendo? Qual é a mensagem que a gente quer deixar e quer dizer? Porque, pelo menos eu consigo perceber que as pessoas elas estão sedentas por Deus, por mais que elas não consigam dizer que estão sedentas por Deus. As pessoas gritam, elas estão desesperadas por um Salvador que elas nem saibam que talvez Cristo pode ser isso, e é. E a gente só fica tipo, nossa, mas não deu certo isso, e o que deu certo? Pensa aí um pouquinho, o que deu certo na sua vida esse ano, na sua família? Qual testemunho você pode contar? Se eu te perguntasse hoje, alguém tem um testemunho? Qual testemunho você contaria? Porque, cara, as pessoas elas estão sedentas e a gente precisa falar. Aqui fala as futuras gerações, né? Mas a gente não precisa esperar uma futura geração chegar. A gente pode começar aqui agora. Mesmo vocês aí, de muito menos idade do que eu, vocês têm história para contar. De como Deus tem sido bom, de como Deus tem livrado, de como Deus tem provido, sabe, o alimento, aquilo que falta. Deus tem sido bom. E às vezes ouvir isso de tipo, Deus tem sido bom, é até difícil pra gente. Porque a gente olha ao nosso redor e só enxerga ruína. E será mesmo que Deus tem sido bom? Cara, a gente não está entregue ao acaso. Então a gente estava conversando sobre isso aqui no ensaio. Porque às vezes a gente se pega, tipo, nossa, jogaram a gente aqui no mundo e se vira aí, né? Se vira que vocês não são quadrados. Se vira aí. Não, a gente tem um Deus que nos assiste, que nos observa de perto, que nos... Sabe? Ele nos observa, cara. Ele nos observa. Ele nos assiste, ele sabe o que a gente precisa, muito antes da gente falar, muito antes da gente pensar. Ele sabe. Então a pergunta que eu deixo essa noite pra gente, qual é a história que a gente vai contar daqui a um tempo? Eu não sei se amanhã todo esse cenário caótico que a gente está vivendo no nosso país e no mundo mude. E se não mudar?
Será que a gente ainda vai conseguir perceber a bondade, a fidelidade, os feitos maravilhosos do Senhor? Que a gente, às vezes, passa despercebido. Às vezes não, muitas vezes, eu falo por mim. A gente tem reclamado demais e, cara, a gente tem o que precisa. Tem uma frase de um desses teólogos aí que fala: se você não tem agora é porque você não precisa. Porque até isso Deus sabe. Então a pergunta que eu deixo para nós é: qual é a história que você vai contar? Porque eu fico imaginando, antigamente, e alguns povos até hoje, eles têm costume, né, de reunir a família e contar, e aí, nossa, o seu avô fez isso, fez aquilo. Nossa, cara, seu pai um dia caçou não sei o quê. E é até engraçado que no final de semana passada eu estava com a minha família e meu primo lembrou a gente de um fato que aconteceu há 30 anos atrás. Fazia 2 dias que eu tinha nascido. Meu avô junto com os meus tios, acho que estavam indo me visitar na maternidade e eles capotaram o carro na Dutra. E, cara, ninguém se feriu gravemente, sabe? Deus livrou. E são essas histórias que nos trazem esperança, porque o mesmo Deus que livrou eles há 30 anos atrás, eu tinha 2 dias de vida, eu nem sabia o que era o mundo. É o mesmo Deus que nos livra, que nos dá livramento todos os dias que a gente nem percebe, cara. Talvez a gente chegando até aqui era para ter acontecido alguma coisa que a gente não faz nem ideia. E tem livramento que Deus mostra aqui, eu te livrei. A palavra fala em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te traz esperança? Lembra aí na sua cabeça. O que um dia aconteceu que faz você ainda ter esperança? Cara, Cristo, Ele é a esperança. E os feitos dele têm que nos trazer esperança. Porque Ele é imutável, Ele não muda. Então, mesmo Deus que cuidou da sua família, não sei quantos anos atrás, ontem, ano passado, ano retrasado, mesmo nesse momento difícil que vocês viveram, é o mesmo que vai cuidar de você amanhã, é o mesmo que está cuidando de você hoje. Então, a pergunta que eu quero deixar para a gente ficar refletindo: qual é a história que a gente quer contar daqui a uns anos? Não estou falando que não vai doer. Talvez a gente lembre de algumas coisas com muita dor. E pense: nossa, não gosto nem de lembrar. Só que até nisso a gente vai conseguir ver a bondade do Senhor. A gente tem que aprender a ver a bondade do Senhor. E a fidelidade, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Então, qual é a história que a gente quer contar? Daqui a 5, 10, 15 anos. Pensa aí. E vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor não muda. Só por esse fato do Senhor não mudar, a gente teria que te agradecer para sempre, Pai. Porque da mesma forma que o Senhor livrou a minha família há 30 anos atrás, Pai, eu sei que o Senhor nos livra a minha família ainda hoje. Senhor, da mesma forma que o Senhor fez maravilhas, Senhor, aqui como a Bíblia relata, Senhor. Tantos milagres que a gente consegue ver, que a gente consegue ler, Senhor. Tantos testemunhos que a gente consegue, Senhor, ouvir das pessoas, ó Pai. A gente quer ter essa certeza, Pai, no nosso coração, de que o Senhor não muda e que o Senhor continua operando milagres, maravilhas em nosso meio, Pai. Senhor, nos ajuda a lembrar daquilo que nos traz esperança, Pai. Por mais que às vezes seja difícil, Senhor. Por mais que hoje a gente chore, hoje a gente sinta dor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a lembrar, Senhor, com esperança, aquilo, Senhor, que vai conseguir, Senhor, nos dar ânimo, nos dar força, Pai. E, Senhor, nos dá ânimo, Senhor. Porque a Tua palavra também fala que a gente ia ter aflição nesse mundo. Mas que era pra gente ter bom ânimo porque o Senhor já venceu por nós. A gente pode até não vencer nessa vida, Senhor. A gente pode até ter mais perdas do que vitórias, ó Pai. Mas o que importa é que o Senhor já venceu por nós, ó Pai. E que um dia, Senhor, o Senhor vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, ó Pai. E a gente não vai mais sentir dor, a gente não vai mais ver morte, a gente não vai ser mais triste, Pai. Então, Senhor, crava, Senhor, isso no nosso coração. Essa é a esperança, Pai, de que um dia as coisas vão ser... A gente vai olhar para trás e vai falar: nossa, a gente passou por isso, porque o céu vai ser tão maravilhoso, vai ter valido tanto a pena.
que vai ter sido leve e momentânea, Senhor, essa tribulação que a gente tem passado, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a contar os teus feitos, ó Pai. Por mais que a gente ache que seja pequeno, que seja indiferente, ó Pai. Nos ensina que nenhum milagre é indiferente, Pai. Pelo fato da gente estar respirando aqui agora, Pai. Isso já é um motivo para te agradecer para sempre, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.